encontrar mesmo. Ah, Meninas, se eu vou vai. começar a gravar, tá? Porque depois, para as mamães que não puderam assistir, a gente vai disponibilizar e vai colocar no YouTube também, tá bom? Então eu vou começar de novo. Isso. Então vamos lá. Boa noite, meninas. Sejam bem-vindas aqui. O intuito dessa aula é trazer para vocês um pouco mais de leveza nesse peso que a gente traz dessa necessidade de querer buscar alguma coisa sempre, ou de quando a gente busca manter o equilíbrio entre a vida de imigrante expatriada, a maternidade e a vida profissional. A gente sai do Brasil com uma vida profissional, quando a gente entra no avião, parece que a gente recomeça tudo. Parece que tudo mudou, tudo é diferente. Algumas têm outra realidade, algumas vêm para cá já trabalhando, né? Mas eu acho que, não sei se é o caso de vocês, mas o que eu percebo é que a maioria vem e se reinventa aqui nos Estados Unidos, né? Então, recomeça a profissão do zero, recomeça em outra profissão, se redescobre em outra área, ou às vezes ainda está tentando, né? Tem umas meninas que chamaram eu para conversar, até na página da Love mesmo, falando sobre isso, do quanto é difícil se encontrar, que os filhos vão crescendo, né? Porque você vem, você muda de um país para o outro, o filho está pequeno, então você se dedica aos filhos, se dedica à família, de repente os filhos crescem, e aí você olha e fala, e eu? E agora, né? Para onde eu vou, o que que eu vou fazer, né? Dá aquele vazio, porque não tem mais aquele cuidado 100%, já estão adolescentes, já estão crescidos, e agora como é que eu vou me encontrar aqui? Então, hoje a gente quer conversar com vocês, trazendo leveza para esse assunto, trazendo um pouquinho do nosso olhar da educação positiva sobre a vida profissional em equilíbrio com a maternidade. E isso tem que ser muito mais equilibrado na vida de imigrante, porque eu falo que a gente equilibra prato e vários caem todos os dias, né? Porque não dá para manter todos em cima. E essa é muito a nossa realidade. Quer falar um pouquinho de si? Eu queria me apresentar, né? O meu nome é Cibele Vick e eu comecei nesse universo através do meu filho, né? Ele tem 2 aninhos, quase 2 anos e meio, então é muito recente na minha vida esse novo olhar para mim, para minha família, para o meu filho, para a criação. E no Brasil eu era advogada, eu me formei em direito e advoguei por mais de 10 anos, quase 13 anos. E sempre trabalhei, formei em Belo Horizonte, sempre trabalhei em escritórios muito grandes, mas para as empresas. E é, abri o meu escritório, que eu fiquei com ele acho que quase 3 anos, trabalhando com o empregado. Então eu saí do empregador e fui para o empregado. E tinha esse contato todo dia com todo mundo, de tomar cafezinho, de fazer reunião, de botar meu salto alto. E de repente, quando eu mudo para cá, eu me vejo andando de havaiana, de chinelo, de short, sem maquiagem, sem as minhas pulseiras, e perdendo um pouco, sentindo que eu perdi um pouco de quem eu era, né? Quando na verdade eu acho que eu encontrei leveza, encontrei mais amor, encontrei mais tempo. Eu vivia, gente, assim, eu tomava remédio de enxaqueca dia sim, dia não, dia sim, dia não. Porque eu vivia com muito prazo, com tempo muito curto, vivendo no trânsito, correndo de uma audiência para outra. E eu mudei para cá, parecia que eu tinha tirado um elefante das minhas costas. Mas eu acho que eu comecei a me questionar muito, né? E aí? Porque eu sempre achei que a única coisa que eu sabia fazer era ser advogada. Eu só sei ser advogada, o que eu vou fazer nesse país? Então, comecei a pesquisar um pouco, porque eu pensei, talvez eu vou para a faculdade, né? Vou validar diploma. Não dava. Eu tinha que fazer faculdade de direito do zero. E com um agravante para mim, né? Que como eu não tinha feito high school nos Estados Unidos, eu ia ter que fazer matemática. Para mim, gente, direito e matemática não anda junto, né? Eu falei, nossa, daqui já é um primeiro não. E aí falei, talvez vou fazer paralegal, quem sabe, né? Faço 2 anos, é muito menos tempo. E aí já conheci o meu marido, veio o desejo da gente formar a nossa família. Eu falei, gente, eu vou para a faculdade agora, nessa altura do campeonato da minha vida, né? Não é o que eu quero. E junto com a minha gravidez veio a pandemia. Então, meu filho nasceu no meio da pandemia. E eu fiquei isolada, sozinha, sem saber ser mãe. E comecei a querer estudar um pouco mais sobre infância, para entender os desafios que eu estava vivendo em casa com o meu filho. E entrei através do sono, porque o meu primeiro desafio foi: meu Deus, esse menino não dorme, como é que eu faço esse menino dormir? E comecei por treinamento de sono, às avessas do que eu acredito hoje, né? Mas eu digo que tudo também tem seu lado positivo, porque se eu não tivesse vivenciado toda essa questão, eu nunca teria olhado para a educação respeitosa, com mais consciência. Então, comecei a estudar. Fiz minha primeira certificação, que foi em sono, daí eu não parei, já fui fazer em infância e adolescência, certificação aqui nos Estados Unidos,
fiz o IPI, que é do apego seguro, e livro, e mais cursos sobre trauma por aqui, e é um mundo que a gente não para, não tem fim. E um belo dia eu falei, gente, você sabe que eu já nem sei mais ser advogada. Teve um dia que eu e a Pri, a gente estava trabalhando para uma das coisas da Love Parenting e eu fui redigir um contrato. Eu falei, Pri, sabe que eu já nem sei mais fazer esse negócio, já nem faz mais sentido na minha vida ser advogado ou advogar. E o tanto que quando a gente abre para as nossas transformações e as nossas mudanças, a gente começa a descobrir em nós vocações que estavam adormecidas. Eu sempre gostei de criança, sempre. Sempre gostei de brincar com criança. Eu fui babá aqui nos Estados Unidos antes de ser mãe por quase 3 anos. E todas as vezes que eu ia sair da casa, as mães, pelo amor de Deus, a questão é aumentar o seu valor da hora, eu vou pagar um pouco mais. Das 3 famílias que eu trabalhei, 2 eu tenho contato até hoje, virem na minha casa, de eu ir em aniversário, de uma das mães darem roupa para o meu filhote. Então, assim, de desenvolver essa relação de apego com as crianças desde sempre. Mas nunca parei para pensar que isso poderia ser o meu trabalho, né? E através do meu filho, da minha maternidade, de perceber no meu filho, nas nossas brincadeiras, a minha infância, olhar para as minhas feridas, olhar para a infância que eu tive, toda a transformação que eu quero propor, começando pela minha casa, eu disse, gente, por que não, né? Porque o que eu já fiz de errado com meu filho, e, e eu tenho hoje a oportunidade de tomar a consciência e me desculpar e tentar fazer diferente. Por que não levar isso para outras famílias? Por que não mostrar esse caminho para outras mães, né? E que essa ondinha que hoje começa possa virar uma maré, porque a gente quer que cada vez mais famílias tenham essa informação, tenham acesso ao que nós estudamos, porque é transformador, gente. O dia que a gente passa a entender educação respeitosa e que ela começa em nós, para mudar o nosso olhar, para o nosso autocuidado, para a nossa comunicação, para parar de expressarmos com tanta violência, que vem muito do nosso autoritarismo, né, Pri? E mudar, é uma chave que vira, sabe, gente? Você começa a silenciar, observar em você coisas que você nem sabia que existia. E um belo dia eu e a Pri sentando e falando, você quer saber o quê? Vamos levar isso para mais mães. Vamos fazer a nossa página. Vamos começar a dar aula para essas mulheres. Vamos montar um grupo. Vamos levar isso para outras casas, para outras mães. E cá estamos. Então, assim, quando a gente permite que a transformação aconteça e que a gente leve esse processo com mais leveza, pode parecer, gente, que é muito difícil, porque no começo né? A gente se sente perdida, a gente se sente desamparada, a gente não sabe se consegue por conta da língua, será que eu vou trabalhar aqui com outra coisa? Então eu fui passando por vários caminhos, eu fui subindo um degrau, outro degrau, até que eu olhei e falei, é isso que eu quero, né? E é muito lindo poder estar aqui hoje dividindo com vocês um pouquinho da minha história. É isso aí, sim. E me veio uma frase que eu digo muito, né, em relação, e ela encaixa perfeitamente em relação à vida profissional, que diz que para a gente descobrir a nossa luz verdadeira, a gente precisa conhecer a escuridão. E na imigração é exatamente isso, né? A gente conhece essa escuridão, é difícil lidar com ela, muitas vezes a gente tá ali se sentindo sozinho, mas é nessa escuridão que a gente é o período de reflexão, né? O quanto é importante a gente se permitir não estar fazendo nada, meninas, sem se cobrar tanto, né? O quanto a gente se cobra, eu queria estar nessa posição, ou nesse lugar, ou ganhando isso, ou ganhando aquilo, mas o que que essa posição que eu tô hoje, o lugar que eu tô hoje, o que que isso está trazendo para mim, né? Eu tô aqui cuidando do meu filho, poxa, que oportunidades eu posso ter nesse momento que não volta nunca mais. Daqui a pouco ele vai crescer, vai ter 10, 15, 20 anos, e isso não vai voltar. E se surgir uma oportunidade, a gente estava até conversando no grupo, né? E surgiu uma dúvida de uma das meninas em relação à escola, que a bebê tem um aninho e pouquinho, e alguém comentou com ela, nossa, mas ela é muito novinha, e a mãe disse assim, eu preciso trabalhar. Eu não sei quem foi de vocês, se você tá aqui. E é isso, né? Você sentir na sua verdadeira necessidade, assim, será que ficar em casa com os meus filhos em tempo integral, eu consigo ficar bem emocionalmente? Será que ali, né, integral dentro de casa, fazendo almoço, cuidando das crianças, eu estou me nutrindo? Ou eu estou nutrindo só os meus filhos, só a minha casa, só a minha relação com meu marido? E a minha nutrição pessoal, que precisa existir, e a gente precisa pensar na gente, que tudo isso envolve o autocuidado, e a vida profissional vem do autocuidado, ela é importante, a gente olhar para a gente, dizer, poxa, onde que eu vou colocar o meu autocuidado da vida profissional? O que que eu vou me encaixar? O que que me faz bem?
O que que eu gosto de fazer? O pequenininho veio deitar aqui do meu lado. O que que eu gosto de fazer? O que que, né, me conecta com a minha verdadeira essência? O que que eu gostava quando era criança, igual você comentou, né? O que que eu gostava? Né, toda essa reflexão tá me trazendo, que a imigração me trouxe de novo. E se permitir movimentar, e eu falo que vida é movimento. No Brasil, por exemplo, a Ci falou dela, por exemplo, vivia no movimento, mas no sentido de eu estava parada na mesma posição há muito tempo profissional. Então, e estava cômodo, né? O quanto a gente se acomoda quando aquilo tá bom, né? Consultório cheio, tinha 3 meses de fila de espera, né? Há muito tempo atendendo, muitas mães conhecidas, muitas famílias conhecidas. Tinha um olhar muito voltado em agradar ainda a educação tradicional, não tinha esse olhar de educação respeitosa. E para mim aquilo era realização profissional, assim, 100%. Quando meu marido falou, não, eu quero mudar de país, eu falei, gente, mas como assim? Eu tô no topo da minha profissão, eu tô no ápice da pediatria, assim, com a agenda lotada. Como assim mudar de país? Mas tá, pelas crianças a gente vai, né? Vamos lá, vamos se permitir viver o novo, porque se tudo der errado lá, isso aqui eu tenho, né? Eu volto e continuo no Brasil do jeito que tava e nada muda. Pego o plantão e recomeço o consultório. Aí, quando a gente chegou aqui, nos primeiros 3 meses, gente, foi muito tranquilo, porque era muita coisa para resolver, né? Mas é aluguel de casa, é conta que você não sabe pagar, é não sei o quê, é o cheque que você recebe pelo correio. Você fala, gente, de onde vem isso? Eu tenho que devolver esse negócio, porque como assim recebe esse negócio devolvendo conta de luz que pagou a mais? E aí você vai fazer mercado, você pensa até no produto de limpeza. Enfim, tudo você começa ali depois de 3 meses, que todo mundo tá adaptado, criança tá adaptada, marido tá adaptado, você já começou a se acostumar com a rotina do ambiente, com o local. E eu comecei a olhar e falei, gente, e eu? Cadê eu? O que que eu vou pensar agora? Eu vou pensar o quê? Do que eu vou fazer para o almoço? Nossa, não, eu preciso pensar, eu preciso fazer diagnóstico, eu preciso continuar, né, a minha vida ativa. E aí, logo depois, um tempo depois, veio a pandemia e comecei a ficar com os meninos dentro de casa. E foi um desafio muito grande para mim. E aí, quanto mais eu castigava o meu menino mais velho, quanto mais colocava ele de castigo, quanto mais eu punia, mais o comportamento ficava desafiador. Mais ele batia de frente comigo. E era uma coisa muito óbvia para mim hoje, né? Mas naquela época não. Eu dizia, poxa vida, será que eu tenho que ser ainda mais agressiva? E, assim, eu repetia totalmente os padrões que eu tinha recebido, de uma forma muito automática, né? Vai pro seu quarto, vai chorar lá, não vem chorar perto de mim. E aí eu falei, gente, eu tô errando em algum lugar, não é possível. E foi aí que eu comecei a seguir alguns perfis de Instagram. E minha educação respeitosa começou pela Elisama Santos, não sei se vocês conhecem, Educação Não Violenta. E aí eu comprei o livro dela, comecei a ler. E falei, gente, aqui, tô errando em tudo. Eu tô errando em tudo, tá tudo errado. Tô punindo o menino, tô agredindo o menino, tô gritando aqui o tempo todo, tô batendo, dava tapinha na bunda, assim, não era muito frequente, mas às vezes escapava um ou outro. E tá tudo errado. E aí foi aí que eu comecei a estudar. E na época, 3 anos e meio atrás, quase 4 anos, eu montei uma página para educação emocional na infância. E quando eu comecei a trabalhar na página, eu comecei a perceber que como que eu ia ensinar meu filho sobre raiva, sobre tristeza, sobre alegria, se eu não sabia nem sobre as minhas próprias emoções, se eu não sabia nem o que eu estava sentindo. E aí eu comecei o trabalho de autoconhecimento comigo mesma, entrei na educação positiva e aí foi crescendo tudo isso dentro de mim de uma forma, foi ganhando uma potência muito forte. Anos depois entrei na pediatria integrativa, que uniu tudo isso, né, que eu sou muito grata. E aí, até um ano atrás, eu ainda pensava em voltar para o Brasil todos os dias. Eu ainda tinha muita saudade. Gente, durante a pandemia, eu fui para o Brasil, eu vesti o meu jaleco e eu fiz trabalho voluntário por 4 meses. E eu me senti assim, nossa, que delícia, tô realizada aqui, não sei o quê. Só que quando eu voltei para o Arizona, ali alguma chavinha já mudou, sabe? No sentido de missão mesmo, porque eu comecei a conversar com outras pessoas e a página do Instagram foi tomando uma dimensão que nem eu imaginava que fosse tomar, e as pessoas foram me procurando mais para fazer consultoria, e muitas mães imigrantes mesmo, daqui, dos Estados Unidos, da Europa, começaram a vir com esse olhar. Eu falei, gente, eu preciso ajudar essas mães, né? O quanto existe desafios aqui, o quanto existe desafios em relação à saúde, mas em relação ao emocional da criança também, que não dá para conversar no consultório com o pediatra, porque em 5 minutos, 10 minutos, não conversa nada. E o quanto a gente precisa levar esse olhar adiante. Então, foi aí que foi nascendo e eu fui encontrando com a minha missão. Então, esse olhar
esse novo olhar para a medicina, esse novo olhar para a pediatria surgiu porque eu imigrei, porque eu sou uma mãe expatriada. Eu jamais teria tido essa mudança de olhar. Eu acho que eu teria ficado no meu automático, na PRI de sempre lá, porque estava muito cômodo lá para o meu cérebro. Eu teria ficado lá, meu cérebro quis voltar para lá várias vezes, inclusive, e porque era mais fácil, né? Então, o quanto a imigração, a expatriação pode abrir novos caminhos para a gente, né? Mas a gente precisa estar conectado com aquilo de novo que está aparecendo. Para onde que o lado profissional está me puxando, né? Eu vou precisar ficar em casa, dedicar os meus filhos nesse momento, mas futuramente pode ser que eu pense, mas não é hora de pensar agora. Se eu me decidir por estar agora com os meus filhos, se me faz bem, se me completa, se eu estou me nutrindo todos os dias ali na relação com os meus filhos, né? Se o meu emocional tá legal ali estando com eles, tá tudo bem, não preciso de me cobrar de mais nada. Mas se existe uma cobrança interna e me atrapalha me relacionar com os meus filhos, porque eu tô incomodada, porque eu tô cansada de todo dia lá na mesma rotina. Eu, por exemplo, gente, eu não consigo ficar sem trabalhar. Eu fico uma pessoa insuportável. Nem que seja 2 horas por dia, eu preciso sentar e fazer alguma coisa aqui no computador para me sentir uma pessoa fazendo alguma coisa, assim, sabe? Então eu me conheço, então eu me conectei com as minhas necessidades. E acho lindo quem consegue conectar com a maternidade 100%. Eu tinha uma mãe em São Paulo, que ela tinha 6 filhos. E ela estava grávida do sétimo. E ela falava assim para mim: eu amo ser mãe. Eu nasci para ser mãe. Eu adoro ficar com todos os meus filhos dentro de casa. Gente, eu achava aquilo lindo. Eu falo, gente, que linda essa mulher. Eu quero um dia poder chegar em casa e dizer, eu não quero mais trabalhar. Quando eu vim para os Estados Unidos, eu até pensei, não vou mais trabalhar, vou me dedicar 100% à maternidade, vou largar tudo. Só que não, quando a gente tenta às vezes fazer isso, se a gente não se conhece, a gente acaba, né, alguma coisa tá borbulhando aqui dentro e a gente perde a paciência com mais facilidade, a gente grita com mais facilidade, porque a gente deixa de nutrir algo que é particularmente importante para o nosso processo, né, para o nosso autocuidado, para o nosso E a emocional. gente, né, Pri, acaba replicando violência com os nossos filhos muito no automatismo, sem saber que, na verdade, o que a gente precisa é suprir uma necessidade que é nossa. A Pri trouxe aí o meu exemplo, eu acho que talvez possa, ajudar outras mamães. Eu fiquei com meu filho, assim, praticamente 100% 1 ano e meio. Então, não voltei a trabalhar. E fui fazendo as minhas consultorias do sono, porque eu conseguia encaixar os meus horários e atender a mamãe na hora que meu filho estivesse dormindo, porque no começo as sonequinhas eram muitas. E recentemente, com a demanda do trabalho que aumentou muito, eu precisei pedir ajuda. Então, tem uma pessoa cuidando do meu filho na parte da manhã para mim, 2, 3, às vezes 4 vezes na semana. E perceber, assim, né, gente, quando a gente oferece para os nossos filhos nessa relação de apego seguro, quando eles efetivamente estão preparados, eles vão voar, sabe? Que lindo que é. Hoje, por exemplo, de manhã, eu e a Pri, a gente tinha que fazer algumas coisas do trabalho juntas, e a babá chegou, e eu falei, filho, mamãe então vai trabalhar, eu vou ficar lá em cima no escritório e você vai brincar com a Mari. Beijo, mãe. Beijo. E isso, gente, até pouco tempo era inimaginável. Eu não me imaginaria nesse lugar de voltar a trabalhar com a intensidade que tem sido, com o volume de trabalho que tem sido. Eu não imaginaria que eu precisaria pedir ajuda para uma pessoa para ficar brincando com meu filho. E é a única coisa que ela faz. Eu não teria feito uma transição suave e respeitosa com ele se eu não tivesse essa consciência de que ele ia pedir a minha presença, de que ele precisa se sentir seguro com alguém para passar por essa fase. E de estar aqui hoje verdadeiramente com vocês e me doar para isso, sabendo que ele também está bem, porque eu estou bem. Então, quando eu comecei a voltar com mais intensidade no trabalho, a minha primeira comunicação foi com meu filho: filho, a mamãe vai precisar de ajuda para ficar com você, eu vou retomar o trabalho com um pouco mais de intensidade. Esse começo vai ser mais difícil, para mim vai ser para você. Eu sei que você vai sentir a ausência da mamãe, mas eu quero que você saiba que quem vai ficar com você é uma pessoa da minha confiança, e eu estou aqui. E sempre trazendo essa verdade para ele, para nossa relação, para construir essa confiança nele. E hoje é ele quem me manda um beijo, né, mamãe? Tá tudo bem, pode trabalhar. Do mesmo jeito que ele sabe que quando a Mari vai embora, eu fecho meu computador e eu vou ficar com ele. Mas que saudável que tem sido para nossa relação eu poder me dedicar ao meu trabalho na parte da manhã e estar com ele, fisicamente e emocionalmente à tarde, de verdade. Sem ter que pensar, eu não mandei aquele e-mail, ou sem ter que estar aqui na minha cabeça. Ah, eu queria tanto estar trabalhando, né? Mas tá difícil estar com meu filho, então peraí que eu vou lá lavar a louça.
Porque a gente também começa, quando está muito com a criança, 24 horas, 7 dias por semana, a criar desculpas, né, gente? Na fuga. Ah, porque eu vou lavar a louça porque, né, pesou aqui. Então, a gente começa a praticar violência com os nossos filhos no nosso automatismo. E quando a gente consegue separar o nosso horário para fazer o que a gente gosta, também para estar com os nossos filhos na conexão, passa a ser leve, passa a ser saudável, porque eu botei a máscara de oxigênio primeiro em mim, né? Porque eu olhei para a minha necessidade, para o meu autocuidado, porque apego seguro, muito diferente do que algumas pessoas pensam, não é autoflagelo, gente. Eu não tenho que estar aqui me chicoteando para poder dar para o meu filho, para estar com o meu filho. Eu preciso me nutrir, eu preciso primeiro para conseguir observar o meu filho. Eu preciso conhecer o meu sentimento, saber o que se passa aqui dentro, para eu entender a necessidade do meu filho. Começa em nós. Essa transformação é aqui, para que eu consiga ter para dar para ele. É exatamente o que eles falam no avião. Primeiro, coloque a máscara de oxigênio no adulto. Primeiro, começa na minha autorregulação, para que eu esteja bem, para que eu seja menos explosiva, menos automática, para que eu pratique menos, cada dia menos, o meu autoritarismo que está em mim. Está em mim. Eu vim de uma casa extremamente autoritária. Eu vim de um lugar em que os meus pais se separaram, eu tinha 8 anos, e minha mãe foi trabalhar, então eu passei a ter um pai em casa e não uma mãe. Eu não tive essa figura de afeto, eu não tive aquela mulher que brincava com a gente no chão, porque minha mãe ali na pirâmide de Maslow, né, nas nossas necessidades básicas, primeiro veio o alimento, então minha mãe estava colocando era comida em casa. Ela não tinha tempo para sentar e se conectar com a gente. E eu vim de uma criação em que a mulher, como faltou para minha mãe, esse homem, no lugar de ser parceiro, de ser companheiro, minha mãe criou a gente, somos 3 na minha casa, 3 mulheres. Eu sou a mais velha. Como se nós tivéssemos que ir para o mundo brigar por nós, porque não tem ninguém para fazer por nós. Então, para minha mãe, quando eu disse que eu ia ficar sem trabalhar para ficar com meu filho, a casa caiu, né, gente? Minha filha, mas e se você separar? E se o que você vai fazer sem dinheiro? Porque sem dinheiro quem manda na gente é o homem, e vem todo aquele processo em mim da minha história, né? Meu Deus do céu, e a repetição, e como eu vou me blindar disso? Como eu blindei disso? No meu processo de autoconhecimento. Não, essa é a história da minha mãe. Essa não é a minha história. Eu posso começar e escrever agora, né? O meu papel de mãe, o meu papel de mulher, e me encontrar aqui dentro do meu lar, muito diferente do que eu vivi na minha casa, né? E todos os dias quebrando esse ciclo, gente, repetindo para mim mesma, essa é a história da minha mãe, não é a minha. Essa é a história da minha criança, na minha infância, não é a minha. E reconstruir isso dentro da minha casa. Sim, você trouxe uma questão aqui, que você ficou 1 ano e meio com o Sebastião, né? E quanto as mães às vezes me procuram e falam, nossa, mas eu fiquei tanto tempo, eu me sinto culpada de voltar a trabalhar. A sensação de culpa, né? E o quanto, quando a gente conecta exatamente com isso, que a gente vai conseguir fornecer mais para a criança e oferecer mais para a criança quando a gente enche o nosso copinho, né? Eu sempre falo muito isso, que um copo vazio ele não transborda amor, e é muito verdade, né? A gente precisa olhar com esse olhar atento para as nossas necessidades e com uma sinceridade para os nossos filhos muito grande, né? Agora, por exemplo, eu estava vindo trabalhar, o Matheus queria que eu deitasse com ele, e eu falei para ele, filho, isso é importante para mim. Isso é importante para a mamãe. Então, o quanto mostrar para a criança que é importante e que depois você vai estar disponível, depois eu volto com disposição, porque realmente a gente, né, se nutre fazendo algo que a gente gosta, algo que a gente tem prazer, por isso a importância de buscar algo que a gente esteja conectado verdadeiramente com a nossa essência, porque vai trazer prazer em fazer, para poder ter essa sinceridade com os nossos filhos, mostrando para eles que, olha, né, e ele vai ver, vai perceber, poxa, minha mãe faz algo por ela, né? O quanto as nossas crianças, elas estão o tempo todo observando e aprendendo esse nosso movimento, né? Minha mãe faz algo por ela atende às necessidades dela, ela tá ali olhando para si mesma, e a minha criança também vai estar olhando para si mesma, futuramente vai estar olhando para as necessidades dela, vai estar caminhando no mundo, né, olhando para o que é interessante para ela também. E outra coisa que eu queria trazer é o que você falou da dependência financeira, né, que isso é algo que pega bastante, eu acho principalmente para quem vem com o marido trabalhando, igual eu vim, foi algo que pesou muito para mim, né? Eu venho aí de uma questão
de várias feridas da infância por questões financeiras dos meus pais. Então, para mim foi muito difícil chegar aqui nos Estados Unidos e ter que pedir dinheiro para o meu marido. Foi algo que me deu um bloqueio muito intenso. Então, foi algo muito complicado no começo até eu entender que eu já tenho a melhor e a maior profissão do mundo, que é educar seres humanos para o mundo, né? Seres humanos fantásticos, seres humanos repletos de amor que a gente pode lançar para mudar o mundo, né? Que é isso que a educação respeitosa traz. Quando a educação respeitosa me trouxe esse olhar, eu falei, poxa, tem todo direito nessa grana aí, passa aí. Porque é isso, né? O quanto a gente fica aqui também, a gente está nos bastidores, mas a gente também está apoiando o desenvolvimento de toda a família, né? Suportando toda a família para vir, para fazer toda essa mudança. Mas realmente a dependência financeira, né, que a gente fica, que eu me senti incomodada, é algo que para as mulheres no começo pode parecer difícil, pode ser bem difícil. Mas que quando você vai entendendo o seu papel e a sua importância e a sua potência dentro do seu lar e para o mundo, porque o que a gente faz, gente, dentro de casa, de conexão com os nossos filhos, de criar seres humanos que vão olhar com o outro com empatia, para o outro com empatia, com amor. Não existe trabalho mais potente no mundo. Não existe potência maior do que o que a gente está fazendo aqui, do que a gente está discutindo aqui dentro. Eu acho que a gente precisa muito olhar para isso, né? Quando a gente se cobra, eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar. Será que essa cobrança vem de algo que é necessidade minha mesma ou será que vem do olhar social? Será que eu ainda tô querendo cumprir expectativas sociais, né? Meus pais falavam muito isso pra mim, como assim você é médica e você não tá fazendo nada nos Estados Unidos? Como assim você é médica? Você largou toda a sua profissão aqui? Você largou toda a sua profissão aqui? E, gente, de verdade, eu me sinto mais médica agora. Eu me sinto mais médica agora, porque hoje eu consigo chegar nos pacientes, consigo chegar nas crianças através dos adultos, das mães, de uma forma muito mais potente. Eu vejo a criança de forma integral, eu vejo coisa que eu não via antes. Eu ficava ali no meu automático, atendendo ali em 40 minutos, mas eu ficava na doença, na doença, na doença, no sintoma, não passa remédio, tira remédio, pede exame de sangue. Sabe? E a saúde vai muito além disso. Então, quanto hoje eu me sinto mais médica, e por mais que as pessoas falem, nossa, você está nos Estados Unidos, mas você não está trabalhando? Estou. Estou trabalhando e estou trabalhando com o que eu amo, com o que eu gosto, e nunca tive trabalhando tanto dentro da minha missão, nunca me imaginei aqui, né? 4, 5 anos atrás não me imaginava aqui. Mas tudo me trouxe, e não foi só a imigração, foi a maternidade que me abriu essa porta, com toda certeza. Sabe, é olhar para os meninos, olhar para eles e dizer, realmente, eu preciso levar isso para o mundo. Hoje mesmo eles estavam conversando na mesa do jantar, e o Benício falou, papai, se eu falar com o bebê com respeito. Eu achei tão bonitinho, o Benício tem 4 anos, né? Se eu falar com o bebê com respeito, e mesmo assim ele me bater, ele tá errado, né? Aí o Matheus falou: Não, Benício, porque o bebê ainda não pensa, né? Ele não tá errado, ele não fez por mal. Então eu falei, gente. E eu nem converso tanto dessas coisas com eles, mas acho que eles ficam ouvindo eu conversar com o André, ou eu conversando, né? Nas lives que eu fico fazendo. O quanto a gente vai trazendo esse olhar lindo, né, para eles, e eu mereço respeito lá fora, eu mereço respeito do mundo, e eu dou respeito pro mundo, eu dou amor pro mundo, né? Então, isso é muito importante a gente trazer. A gente já tem a maior profissão do mundo. A outra é secundária. E eu acho, tem uma autora que fala sobre autocuidado, e para mim ela é uma referência, né, que é a Renée Trudeau, ela é até americana, e ela fala o quanto esse relacionamento que a gente desenvolve conosco. Parece que tem alguém com o áudio aberto aqui, peraí. Opa. É a Jaque. Já fechei. O quanto esse relacionamento, né, que a gente desenvolve conosco primeiro, ele passa a ser espelho para os nossos filhos. Então, quando a gente aprende sobre o autocuidado, quando a gente entende das nossas necessidades, os nossos filhos automaticamente eles estão aprendendo. Gente, filho é esponja, né? Então, assim, olhar para a gente e pensar, minha mãe sabe identificar uma emoção? Então, peraí, né? Deixa eu começar a entender isso aqui como um espelho. A minha mãe ama o que ela faz. Então, o que que eu gosto de fazer, principalmente para as mães de adolescentes, né? Eu acho que a nossa sociedade ela está muito focada em sermos produtivos por conta do capitalismo, né? Quanto você ganha, que posição social você tem, qual que é o seu status na empresa que você trabalha, se você fez faculdade. E quando a gente chega aqui, principalmente nos Estados Unidos, para mim isso foi um susto, assim, porque no Brasil,
um país subdesenvolvido como é o nosso, se a gente não tem faculdade, a gente não tem nada, né? E nos Estados Unidos, muito pelo contrário, aqui a cultura ainda é muito forte para as escolas técnicas, os cursos técnicos, né? E faculdade agora que vem ganhando cada vez mais força, mas ainda assim é uma coisa tão cara que passa a ser muito fora da realidade de muitas pessoas. Então, aqui, se você faz um plumbing, você ganha muito bem. Se você limpa telhado, você ganha muito bem. Se você tem a sua empresa para cortar grama, você ganha muito bem. E o quanto isso também nos convida a parar para pensar o que é profissão, né? Porque a gente idealiza muito no Brasil ter um diploma para ter que ser alguém. E quando a gente chega aqui, você pode ser dona da sua companhia de limpeza, por exemplo, ou você começar como helper e aprendendo e montando as suas casinhas, o seu schedule. Gente, e tá tudo bem. Você está fazendo o seu dinheiro. Não tem nada de errado, porque muitas vezes as pessoas no Brasil, elas julgam, né, com o olhar de quem sequer conhece da nossa realidade, mas, tipo assim, mas você tinha esse diploma e agora você está fazendo o quê? Limpando a casa dos outros? Gente, tá tudo certo. Você está fazendo seu dólar, você saiu para trabalhar, você está montando seu schedule, você está correndo atrás, você está cuidando da sua saúde mental, porque está trabalhando também, faz parte da nossa saúde mental. E nós vamos nos adaptando à nova realidade, né? Eu saí de dona de escritório e, gente, para vocês terem ideia, quando eu comecei a ser babá aqui nos Estados Unidos, eu não sabia trocar fralda, não. Eu fui fazer entrevista, eu entrei naquele site Care, que é um aplicativo para procurar emprego, e eu botei lá que eu tinha experiência, mandei para todas as minhas amigas, porque todas já tinham filhos, né? Eu era praticamente a única que não. Ó, vou botar você de referência para falar que eu trabalhei na sua casa no Brasil durante anos, tá? Eu fui animadora de festa, eu fui tudo na sua casa. E fui fazer entrevista com uma família que tinha acabado de ganhar neném. O bebê tinha 3 meses, é o Sam. E você tem experiência? Tenho. E eu sempre soube que eu gostava de criança, mas minha experiência de cuidar, de trocar fralda, é zero, era zero. Gente, eu fui aprender a trocar fralda no YouTube, eu botei lá como trocar fralda de bebê, que eu não sabia fazer. E para mim, isso nunca foi um empecilho de recomeçar, né? E se eu tivesse, e eu, inclusive com meu filho em casa, eu cheguei a pensar na possibilidade de abrir um home daycare. Eu só não fiz porque eu tenho passarinho, porque eu tenho cachorro, porque ia license e organizar toda a minha rotina, mas eu tinha o desejo de ter montado um home daycare na minha casa, porque eu também sei da necessidade das mães imigrantes de encontrarem uma pessoa que elas confiam para cuidarem dos seus filhos. E isso é uma outra coisa que para a gente é difícil, mas que a gente amplie o nosso olhar e nosso horizonte, né? E que dentro dessa nossa nova realidade a gente possa se reinventar e se permitir, esquecendo dos julgamentos das outras pessoas, das perguntas que as pessoas no Brasil nos fazem, mas você tem esse diploma e você não está fazendo. Enfim, nos adequarmos à nossa realidade. Sabendo também, gente, que cada passo que a gente dá e que a gente abre uma porta, é uma luz que está entrando. Às vezes é na casa de uma criança que você vai se identificar cuidando de uma criança. Olha, gente, mas eu gosto disso, né? Eu não abro um home daycare. Olha, gente, mas você sabe que eu sei cuidar bem de planta? Então, por que eu não vou cuidar de jardim? Por que eu não vou fazer ornamento de planta de festa? Eu não sei, estou dando vários exemplos aqui para vocês começarem a olhar para dentro e descobrirem as suas vocações. O que eu gosto de fazer? O que me dá prazer? E hoje eu percebo que o que eu faço me dá muito mais prazer do que advogar. Advogar era tão pesado que eu vivia com enxaqueca. Gente, eu mudei para cá, eu não tenho mais os meus processos de enxaqueca que eu tinha, de ter que ficar tomando um remédio super forte. Era tudo emocional. E olha que com a leveza que eu vou trazendo para o meu dia a dia, eu curei uma doença, literalmente, eu não tenho mais as dores que eu tinha. Então, que a gente se abra para o novo, sabe, meninas? Assim, esse eu acho que é um dos maiores convites que eu faço, que você se permita de verdade olhar para você e se ouvir, se perceber para você se encontrar. Sim, sim, sim. Teve uma mãezinha que chamou para conversar também do grupo e ela me falou que a grande questão dela é a sensação de culpa por trabalhar o dia todo, né? Então, não tem rede de apoio aqui nos Estados Unidos, tem que deixar o bebê, a criança na escola por tempo praticamente integral. E ela trabalha integral. Quando chega em casa, tem toda a rotina da casa para fazer, né? Tem a janta da casa para fazer, tem todo o cuidado para fazer, para preparar já para o dia seguinte. O quanto isso estaria afetando,
né, o desenvolvimento daquela criança. E aí foi o que eu fiz um convite para ela, né? O quanto ela consegue trazer essa criança para dentro da rotina dela. O quanto ela consegue trazer essa criança de 3 anos, o menino tem 3 anos, para fazer janta junto com ela. Então, filho, toma aqui uma faquinha de plástico, vai ajudando a mamãe aqui a picar a folhinha de alface, a mamãe vai picando isso. É sobre isso, né, gente? A gente não precisa separar, isso é só da criança, isso é só do adulto, dá para incluir a criança. E é muito sobre esse olhar que a gente tem que trazer. Não adianta a gente vir aqui e falar para vocês, vocês têm que chegar e ficar pelo menos 1 hora exclusivo com a criança, sendo que tem milhões de coisas, enfim, tem mesmo, porque é só o casal, né? Às vezes é só a mãe solteira com aquela criança. Então você trabalha o dia todo, pega a criança na escola, já tem que arrumar as coisas do dia seguinte, a lancheira do dia seguinte, a roupinha que vai, lavar a roupa, passar a roupa e já vai, né? Então a gente precisa muito olhar para essa criança precisa de conexão, precisa de contato. Isso a gente não pode negar, isso a gente tem que sempre alertar, mas o quanto a gente pode dar conexão, a gente pode se conectar com os nossos filhos ali, em todos os momentos. Então, você senta para jantar junto com a criança e vai contar uma história sobre você, e vai contar sobre o seu dia de trabalho, o que aconteceu no seu dia de trabalho, vai perguntar como foi na escolinha, e ali já tem conexão, 30 minutos que você senta ali com aquela criança e ela já está se sentindo vista, já está se sentindo amada, antes de dormir tem uma leitura de historinha, ou conta alguma coisa sua que você gostava de quando era criança, uma historinha, enfim, e ali os momentos de conexão, eles vão se formando, eles vão se fortalecendo. Então, é só tomar cuidado para quando não chegar em casa, ligar esse automático de ficar só se sentindo culpada e reclamando, culpada e reclamando, culpada e reclamando, porque aí a gente não está se conectando com a criança, porque a gente entra nesse looping e fica ali o tempo todo, e a conexão dá no emocional, no sentir. Quando a gente para, a gente pausa, que é esse convite que a criança faz para a gente o tempo todo, e a gente consegue se conectar. Então, nos pequenos momentos, né? Você tá ali olhando a criança picando a folhinha de alface, fica observando aqueles dedinhos, o tamanho daqueles dedinhos, o quanto vai crescendo, né? Tem ali 3 anos, depois já tá com 5, já tá com 10, né? Você tá ali, no começo tá interessado na cozinha, depois já tá interessado em puxar seu aspirador, né? Os meninos, enquanto eu tô fazendo faxina, eles pegam o aspirador para fazer caça-fantasmas. E é isso, né? O quanto a gente pode trazer eles de forma divertida para nossa rotina também. Então, o que eu quero trazer é isso, não ficar parado na culpa, trazer sempre para a autorresponsabilização. O que eu posso fazer diferente? Como é que eu posso trazer essa criança para minha rotina? Dá um pouquinho mais de trabalho, leva um pouquinho mais de tempo, mas é muito mais gratificante para a sua saúde física e mental e para a saúde física e mental da criança. Porque se você não faz isso, se você fica no automático, fazer a janta, vou dar a janta, vou trocar a roupinha da criança, amanhã já é outro dia, vai ligando aquele automático, o comportamento da criança muito provavelmente vai mudar. Vai mudar porque quando a criança não sente esses momentos de conexão, ela ativa o sistema de defesa dela, porque ela não se sente protegida. Então, o cérebro dela já ativa o luto ou fuga. Essa criança vai ficar mais desafiadora. Essa criança vai ficar se opondo mais. Essa criança vai ficar chorando muito mais. Pode ser que essa criança tenha dificuldade para dormir, então ela não entre em contato com você nessas brincadeiras antes do sono. À noite ela vai acordar várias vezes à noite. Então, é uma conexão feita ali, pensando já no quanto isso vai ser benéfico para o desenvolvimento infantil, quanto ela vai se acalmar, se sentir protegida, isso a gente já sabe, né? A ciência já vem trazendo faz tempo. Quanto mais conexão emocional as nossas crianças têm, quanto mais elas se sentem verdadeiramente conectadas com os pais, mais saúde mental, física e emocional tem ao longo da vida. E isso são vários estudos já mostrando aí a consequência na adolescência, na vida adulta. Então a gente precisa trazer muito esse olhar de que é possível. Eu trabalho o dia todo, meu filho fica na escola o dia todo e eu não tenho rede de apoio. O que eu faço? É possível, sim, você se conectar com a sua criança, você viver equilíbrio entre o mundo profissional e a educação respeitosa com o seu filho, sabe? E ela veio me convidar para ser coordenadora na pós de saúde integrativa, que ela vai abrir aqui em Orlando. E ela tem vários cursos, gente. E eu fiquei encantada. Eu falei, não, depois eu quero o seu panfleto. E tudo em português, assim, super acessível. Vão ter vários em português que dá para fazer. Tem curso de estética, tem curso de... Enfim, tem tudo, sabe? Cursos em português que são médicos, professores do Brasil que vão vir para cá ou que já moram aqui, que vão estar ministrando as aulas, sabe? Então, muito interessante. O quanto aqui no país também existe porta para isso, né?
se a gente tiver, se achar que é o momento, que é a hora, que esse é o clique, né? Agora é a hora, é o momento, eu vou voltar, o quanto é importante a gente buscar por opções que sejam fáceis mesmo, né? Existe muito esse equilíbrio também salarial aqui, é tudo muito equilibrado. Se você ganha muito, você paga mais imposto, né? Se você ganha menos, você paga menos imposto, então é tudo tem todo esse equilíbrio. E outra coisa que a Rê trouxe aqui, que gosto de falar muito, é o quanto o nosso cérebro tem esse hábito, né, de ficar pensando lá na frente. E a gente fica sofrendo antecipadamente por algo que nem aconteceu. Então, a gente olhar para as nossas crianças e eu perceber nelas esse convite para viver hoje. Então, é muito importante a gente pausar e hoje, o que que é importante hoje? Hoje eu vou viver, amanhã é outro dia. Hoje eu vou viver aqui, essa é a minha realidade, né? O que eu tenho de bom nela, o que é gostoso nela, o que eu posso aproveitar, o que meu filho vai levar de memória, de momento junto. Muitas vezes eles não se lembram do que a gente fala, mas eles lembram daquilo que eles viveram com a gente, né? Aqueles momentos que eles vivenciaram. O que que eles vão levar daqui de hoje? Se amanhã, depois eu vou estar trabalhando, se eu vou voltar para minha profissão, eu não sei, mas hoje eu quero me conectar com a minha criança, eu quero estar aqui, eu quero brincar, eu quero ser presente com ele, que daqui a pouco, lá na adolescência, se a desconexão se mantém, a gente acaba colhendo tudo aquilo que acontece, né, com a adolescência, e é isso, né, a importância da gente olhar com esse olhar desde a infância, mas o que a infância nos convida para a vida profissional, o que a imigração me convidou para a vida profissional, qual é o movimento que eu posso fazer aqui e tudo mais. É muito lindo esse processo, quando a gente aceita ele e mergulha nele de verdade, é muito gostoso. Ó, e fala aqui de um lugar quem já chorava todos os dias para voltar ao Brasil, hein, gente? Tô falando sério. Todos os dias eu chorava. A gente se reinventa, né, meninas? É isso que a Rê trouxe, assim, passar a olhar sobre um novo aspecto, com um novo olhar, né? Tirar muitas lentes que a Isso. gente tem num formato de sociedade mesmo, né? De você tem que dar conta, você tem que e procurar novos caminhos, seja ele ser uma maquiadora profissional da Mary Kay, seja ele montar o seu schedule para limpar a casa, ser babá, gente, é abrir seu universo, assim, né? Estar aberta ao novo, tirando muitas das nossas crenças, né, Pri? E Sim. que bom, a gente quer agradecer que cada uma de vocês veio aqui fazer essa troca gostosa. Obrigada pelas apresentações, obrigada, Rê, pela sua contribuição. Muito gostoso te ouvir e ter essa certeza, né, gente, de que tudo na nossa vida é temporário, é passageiro, que nós vivemos ciclos, né? Quantos ciclos nós já passamos? Quantos ciclos na nossa fase de infância, de adolescência, do nosso colégio, das nossas amizades, das nossas farras, da faculdade, da cerveja, das boates. Outro dia eu pensei, gente, eu nem lembro como é que eu dava conta de 7 noites seguidas numa boate. Hoje, tudo que eu quero é que a noite termine às 9 horas da noite. E são ciclos, e que delícia que eu vivi todos aqueles outros ciclos, porque hoje eu estou pronta para viver o meu do maternar, né? Que é muito diferente. Então, meu desejo da Pri é que vocês se abram para esse universo maravilhoso que a maternidade nos convida. E que vocês visitem alguns quartos que parecem estarem escuros e permitam que a luz entre, né? Observando através da conexão com seu filho, numa brincadeira, comecem a escrever sobre vocês, sobre os seus sentimentos, sobre os seus desejos, que talvez num processo de escrita terapêutica você vai ter um clique. Comece a observar no parque, a natureza. Gente, é estar com todos os seus sentidos literalmente abertos e aguçados para o novo. E é esse convite que a gente faz para vocês. Muito, muito obrigada a cada uma de vocês que se reuniu conosco hoje à noite, que eu sei que é segundona e que tá tarde, né? Mas muito obrigada por nos ouvir e por partilhar com a gente esse momento, né, Pri? Gratidão, meninas. Obrigada por terem nessa uma horinha que a gente ficou aí, que vocês se dedicaram para estar aqui com a gente. Gratidão. A gente vai ficar lá no grupo do WhatsApp, a gente vai conversando. Ele tá ficado mais aberto agora, fechado, né? Se a gente nem tem fechado mais, ele tá ficando mais aberto, porque tá muito gostosa a partilha lá. Né? Às vezes aparecem umas propagandas também, mas a gente. A Lili até saiu. A Lili é uma amiga nossa, né, Drauzia, lá do Arizona também, que veio para cá, tá morando aqui na Flórida, chegou tem 2 meses, e ela se dispôs a montar a planilha de prestador de serviço, então acho que vai ficar um pouquinho mais organizado, e é isso.
Partilhem lá as dúvidas, os comentários, as opiniões, as críticas também. Olha, eu acho que vocês deviam fazer assim ou assado. A gente tá super aberto, gente, é sério, espaço é Ô, de gente, vocês. inclusive com relação ao horário, tá? Eu e a Pri vamos colocar algumas possibilidades de horário lá para a gente ir votando e construindo o que é melhor dentro da realidade de vocês. É claro que é impossível atender todo mundo, porque cada um tem uma rotina diferente, crianças com idades diferentes, mas o máximo que a gente puder trazer num horário que todo mundo pode comparecer é melhor, porque é nesse grupão aqui que nós vamos construindo junto. É isso aí. Obrigada, Muito gente. obrigada, viu, gente? Um beijo. A gente vai conversando pelo grupo. Obrigada por vocês terem vindo. De verdade, gente, vocês não têm noção. Tanto que eu e a Pri, cada pessoa que entra, a gente vai lá e olha, olha, é mais uma, é 140. Numa sensação de que quanto a gente pode expandir desse nosso olhar e levar essa informação longe. Então, de verdade, gente, um quentinho no coração aqui agora. É assim que eu vou dormir. Um beijo. Muito obrigada. Beijo, meninas.